Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos entender o que é ato incompatível com a vontade de recorrer. Nós temos uma decisão do STJ no último informativo que nos explica o artigo 1000 do Código de Processo Civil a partir de um caso concreto e, ao fazer isso, essa decisão transforma esse artigo 1000 de uma forma muito interessante numa possível cobrança em provas objetivas, subjetivas, provas orais, mas especialmente subjetivas porque, a partir desse caso concreto, você pode montar inclusive o enunciado que te cobre a feitura de um recurso especial, razão pela qual nós estamos diante de uma decisão muito interessante. Me acompanhe até o final para que a gente entenda justamente o alcance da decisão do STJ explicando o artigo 1000 do Código de Processo Civil. O artigo 1000 nos diz o seguinte, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Nós estamos, portanto, diante de uma impossibilidade, de um impeditivo processual para a apresentação do recurso. O recurso apresentado depois que a parte aceita a decisão, de forma expressa ou tácita, não deve ser conhecido pela instância recursal. O artigo 1000 no caput diz que a parte que aceitar expressamente não há dúvida, a parte vai lá no processo e diz que não tem interesse de apresentar recurso de determinada decisão, razão pela qual ali ela aceita o comando judicial e, portanto, perde a possibilidade de apresentar recurso. O problema é quando diz o CPC que a parte pode aceitar a decisão de forma tácita ou tacitamente. Por isso que nós temos o parágrafo único que diz o seguinte, considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, o que é ato incompatível com a vontade de recorrer? É a aceitação tácita de um comando judicial que retira a possibilidade do conhecimento do recurso pela instância superior acerca daquela decisão ou daquele comando judicial. Isso é ato incompatível com a vontade de recorrer. A lógica decorre do princípio da boa-fé processual, que rege ou comanda ou norteia a prática dos atos processuais, e nessa vertente nós temos justamente o venire contra factum próprio. A parte não pode aceitar de forma expressa ou tácita um comando judicial e depois surpreender todos os atores processuais com a apresentação de um recurso posterior, tendo ela, em momento anterior, aceitado e se conformado com o comando judicial de forma expressa ou tácita, como nós acabamos de ver. Um exemplo interessante está no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que trata do cumprimento. A gente sabe que no cumprimento de sentença cuja condenação se deu por quantia certa, a parte executada é intimada para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver, diz o 525. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Então, o executado aqui é convidado no cumprimento de sentença a pagar o valor que deve em 15 dias. O parágrafo 1º diz: não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Nós temos, portanto, a possibilidade do devedor escapar dessa multa de 10%. Como é que ele escapa dessa multa de 10%? Ele vai lá, deposita o valor da condenação, mas faz a ressalva de que está apenas fazendo o depósito para se livrar da multa do artigo 523 do parágrafo 1º. Assim, ele mantém a possibilidade de apresentar todas as suas insurreições dentro do cumprimento de sentença. Se ele vai lá e deposita o valor da condenação, o que é que o juiz do feito vai entender? Que ele pagou o valor da condenação e que ele aceitou, nesse caso, o cumprimento, razão pela qual ele não poderia depois se insurgir contra esse cumprimento, o que seria uma afronta ao venire contra factum próprio. Então, o 523, parágrafo 1º, estabelece, portanto, a possibilidade do executado no cumprimento depositar o valor da condenação, mas ele precisa fazer a ressalva de que esse depósito existe para livrar a aplicação da multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º, sob pena de aplicação do artigo 1000, ou seja, nesse caso de aceitação expressa da decisão judicial que recebe a petição de cumprimento
e determina, portanto, o pagamento por parte do réu. Então, a parte, para evitar a incidência da multa, ela deposita o valor da condenação, mas faz a ressalva de que esse depósito tem por objetivo afastar a incidência da multa sob pena de aplicação do artigo 1000 do CPC, coisa que nós acabamos de ver. Esse é um exemplo muito explicado e praticado pela doutrina como um todo quando explica o artigo 1000 do CPC 2015. Vamos para o caso do RESP 1.655.655 de São Paulo. Nós temos no caso o seguinte, imagine uma execução de título extrajudicial contra A e B. No curso da execução, o juiz admitiu a inclusão de C no polo passivo. Então, C não fez parte inicial da execução de título extrajudicial, ele veio para o processo posteriormente, ou seja, o juiz decidiu intimar, portanto, C. C agrava de instrumento para discutir a sua legitimidade passiva. O agravo de instrumento é recebido com efeito suspensivo apenas para que a execução não atinja bens de C. C embarga a execução. A pergunta que fica aqui nesse caso concreto é o seguinte: os embargos de C representam a aceitação tácita da decisão que colocou ele no polo passivo da execução de título extrajudicial? No momento que ele embarga, ele está praticando ato incompatível com o recurso que ele apresentou para discutir a sua legitimidade passiva? Isso é interessante porque o TJ de São Paulo entendeu que sim. Os embargos à execução apresentados por C, entendeu o TJ São Paulo, é ato incompatível com o recurso de agravo que ele apresentou justamente para discutir sua legitimidade passiva e, nesse caso, entendeu que esse agravo perdeu o objeto justamente pela aplicação do artigo 1000 do CPC 2015, entendendo que o que C fez foi uma aceitação tácita da decisão, razão pela qual o seu agravo de instrumento, nos termos do que entendeu o STJ, perdeu o objeto. Então a pergunta é essa aqui, os embargos à execução de C é ato incompatível com a vontade de recorrer da decisão que o incluiu no polo passivo da execução? O TJ de São Paulo entendeu que sim. Vamos entender o que o STJ pensa a respeito. Aqui eu estabeleço para os senhores e senhoras um resumo daquilo que entendeu o STJ para que a gente entenda de forma macro, a fim de que cheguemos ao micro dos argumentos. A apresentação dos embargos é ato que cumpre impulso ao feito. O STJ entende que esses embargos apresentados por C é ato que cumpre impulso ao feito, que evita preclusão. A aceitação tácita é prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer, e o STJ entendeu o seguinte, que se existe dúvida de que o ato praticado pela parte contrária, nesse caso específico, não é uma aceitação tácita ao comando judicial, o STJ entendeu que tem que ser mantida a sua possibilidade de apresentação de recurso. Então, por essas informações, você chega à conclusão que o STJ entendeu que não. Os embargos apresentados por C não representam a aceitação tácita do comando judicial que o incluiu no polo passivo da execução de título extrajudicial, razão pela qual o seu agravo de instrumento não perdeu o objeto. Eu separei aqui alguns trechos importantes do STJ para você chegar a essa mesma conclusão. Disse o STJ: ao contrário, a apresentação de embargos à execução representou medida necessária para evitar a preclusão do direito de defesa naquela seara. Então, os embargos é ato que cumpre impulso do feito, evita preclusão, não havendo nenhuma margem para a interpretação dada pelo tribunal de origem de que o mencionado ato processual configure aceitação tácita da decisão agravada ou eventual desistência de recurso interposto. Ora, a apresentação dos embargos ao processo executivo, a fim de evitar o perecimento do direito de defesa, está destituída de qualquer caráter de espontaneidade que possa sugerir a aquiescência tácita e a ocorrência de preclusão lógica pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. E a última passagem importante é essa: acrescente-se que na linha de jurisprudência desta Corte, havendo dúvida acerca da anuência da recorrente à decisão agravada, que deve ser inequívoca, a solução que melhor se amolda à instrumentalidade inerente ao processo civil deve ser no sentido do prosseguimento do julgamento do recurso. Então, essas passagens fazem entender que o STJ apontou para o entendimento de que os embargos é ato que incumpre impulso ao feito, evita preclusão, a aceitação tácita ela deve ser feita sem nenhuma reserva, e se não há efetivamente como garantir que por meio daquele ato a parte se subjuga ao comando judicial aceitando aquilo que o juiz determinou,
não há que se falar nesse caso específico em ato incompatível com a vontade de recorrer. O STJ entendeu que nesse caso concreto se praticou ato incompatível com o recurso apresentado, o STJ disse que não, que o entendimento do TJ de São Paulo é equivocado justamente com esses argumentos e com essas passagens principais. Então, com isso, o STJ, com esse recurso especial 1.655.655 de São Paulo, nos ajudou a entender o artigo 1000 do CPC, especialmente o seu parágrafo único, no que diz respeito a ato incompatível com a vontade de recorrer, que nada mais é do que a aceitação tácita de uma determinada decisão que causa a impossibilidade do conhecimento do recurso eventualmente interposto, justamente por afrontar a boa-fé processual na vertente venire contra factum próprio. Espero ter esclarecido a decisão e que ela te ajude nas tuas provas. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.